Boa noite. Vídeo mostra ex-secretário executivo de administração penitenciária do Estado recebendo dinheiro em presídio. 39 pessoas são presas em uma operação contra o tráfico internacional de drogas que mobilizou policiais de 11 estados. Mãe de menina vítima de bala perdida no Recife procura a Câmara de Vereadores. Ela pede ajuda para que responsáveis sejam punidos. Universidades federais em Pernambuco alertam para o orçamento abaixo do esperado e falam em dificuldades de pagar contas. E ao vivo, a gente mostra uma encenação da Paixão de Cristo na Catedral, que fica no Alto da Sé, no sítio histórico de Olinda. A TV Globo teve acesso com exclusividade a um vídeo em que o então secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado aparece recebendo dinheiro do então diretor do presídio de Igaraçu. A reportagem é de Bruno Fontes e Mohamed Saig. Nas imagens obtidas com exclusividade pela TV Globo, o então secretário executivo de Administração Penal do Estado, André de Araújo Albuquerque, aparece numa sala no presídio de Igaraçu. A câmera escondida mostra o então diretor do presídio, Charles Bellarmino, sentado por trás da mesa. Também é possível ver maços de dinheiro em cima de um gaveteiro. Em certo momento, André de Araújo Albuquerque coloca o dinheiro dentro de uma sacola. Ele permaneceu na sala por mais de 30 minutos. A gravação aconteceu no dia 6 de setembro do ano passado. Em dezembro, André de Araújo Albuquerque foi exonerado do cargo na Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Ele foi preso pela Polícia Federal numa nova fase da Operação La Catedral, que investiga um esquema criminoso dentro do presídio de Igaraçu. A TV Globo também teve acesso à decisão judicial que autorizou a prisão do agora ex-secretário. O documento é uma medida cautelar do desembargador Evandro Magalhães Melo, da 2ª Câmara Criminal. O magistrado afirma que a Operação La Catedral detalhou elementos concretos, extraídos de quebras de sigilo telefônicos, registros bancários e provas colhidas com autorização judicial, que revelam um complexo esquema criminoso operado no presídio de Igaraçu, envolvendo o tráfico de drogas, corrupção de servidores públicos, festas, facilitação da entrada de ilícitos, produção de drogas dentro da unidade prisional. E que este é o contexto em que houve a apreensão do vídeo no celular do então diretor Charles Bellarmino, no qual André de Araújo Albuquerque aparece recebendo maços de dinheiro na sala da direção da unidade. Segundo o texto, a investigação aponta que tais valores decorrem de esquema de corrupção instalado dentro da unidade prisional, com práticas sistemáticas de cobrança de taxas para entrada de drogas, celulares, aluguel de celas e regalias a presos. O documento afirma ainda que as imagens captadas, segundo a autoridade policial, teriam sido registradas com uma câmera oculta, supostamente instalada pelo próprio diretor Charles Bellarmino, com o intuito de produzir prova para eventual chantagem contra o então secretário executivo. Para justificar a decisão, o desembargador escreve que as imagens não apenas sugerem, mas indicam de maneira concreta o envolvimento direto do requerido com práticas criminosas estruturadas e sistemáticas no ambiente prisional, afetando diretamente a regularidade da administração pública penitenciária. E acrescenta que a prisão preventiva, neste caso, se revela proporcional, necessária e compatível com os princípios do Estado Democrático de Direito. Por fim, o magistrado decretou a prisão preventiva de André de Araújo Albuquerque. André deixou o cargo na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária em dezembro do ano passado. A nova fase da Operação La Catedral, este mês, deu continuidade ao inquérito que apura os crimes cometidos dentro da unidade prisional, com envolvimento de servidores públicos. De acordo com as investigações, a propina era paga pelos detentos em troca de regalias, como facilitar a entrada de visitantes, incluindo garotas de programa. Eles também tinham permissão para fazer festas, churrascos e shows com música ao vivo. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, prevaricação, facilitação de entrada de objetos ilícitos na prisão, tráfico de drogas e organização criminosa.
De acordo com a Polícia Federal, a propina era paga pelos presos, na figura dos chaveiros, para o ex-diretor do presídio, Charles Bellarmino. A Polícia Federal também disse que uma parte dessa propina ia para o ex-secretário executivo, André de Araújo de Albuquerque. 4 policiais penais, o ex-diretor e o ex-secretário, foram presos. As investigações da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, e Polícia Federal continuam. O inquérito segue em segredo de justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização informou que o ex-gestor André de Araújo Albuquerque foi afastado da função de secretário executivo no dia 2 de dezembro de 2024, antes da operação da Polícia Federal, e que a exoneração dele, do ex-diretor Charles Bellarmino e de mais 4 policiais penais fez parte das ações estratégicas para identificar e coibir práticas ilícitas nas unidades prisionais. A Secretaria reforçou que não compactua com desvios de conduta por parte de seus servidores. A defesa de Charles Bellarmino diz que vai responder nos autos do processo. Nós não conseguimos contato com a defesa de André de Araújo Albuquerque. A Justiça manteve a prisão do jovem, de 18 anos, que se envolveu em um acidente em que 2 pessoas morreram ontem nos Montes Guararapes. William Alves de Araújo, de 18 anos, dirigiu uma caminhonete sem possuir carteira de habilitação. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O jovem foi encaminhado ao Cotel em Abreu Lima. William foi autuado em flagrante por homicídio doloso no trânsito. No carro em que a caminhonete bateu, estava o motorista que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e a filha dele, uma bebê de 1 mês de vida que também não sobreviveu. Outras 2 passageiras do carro foram socorridas com ferimentos graves. Eram a esposa e a outra filha. Elas foram levadas ao Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração informou que a mãe segue internada em estado grave e o quadro de saúde da criança é estável. Uma operação realizada em 11 estados cumpriu 53 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. O repórter Ivan Duarte tem as informações. Oi, Ivan. Oi, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Dessas 53 pessoas que foram presas, 39 estavam nas ruas, mas o que chama a atenção é que as outras 14 já estavam no sistema penitenciário. Inclusive, os 2 homens apontados como os chefes desta organização criminosa. Um estava no Presídio Federal de Rondônia e o outro no Presídio Federal de Campo Grande. De acordo com as informações da PF, as drogas vinham da Bolívia e do Paraguai e entravam no Brasil por meio das fronteiras, tanto em terra quanto também pela água. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto é o delegado que conduziu as investigações, Márcio Tenório. Boa noite, seja bem-vindo. Depois que essa droga entrava no Brasil, como é que ela era organizada para chegar aqui em Pernambuco, no litoral sul, e quem que fazia esse trabalho? Boa noite. Ao longo da investigação, a gente conseguiu mapear toda a atuação do grupo, a estruturação do grupo, que isso nos chamou realmente muita atenção, um grupo muito organizado, com núcleos definidos, com atribuições, responsabilidades definidas dentro da organização criminosa. E em relação ao entorpecente propriamente dito, a gente tinha um núcleo, que era o núcleo do tráfico de drogas, que era responsável pela aquisição do entorpecente, o que era feito em cidades fronteiriças do país, e remessa, transporte, que era feito em sua maioria rodoviário, aqui para o estado de Pernambuco. Chegando aqui, uma outra parte do grupo recepcionava esse material e cuidava da logística de distribuição. Por que mandados cumpridos em tantos estados? Justamente pelo nível de organização do grupo. O que se percebeu foi que eles formataram o grupo de uma forma que havia atribuições para pessoas em diversos estados. Aqui, os próprios integrantes do núcleo violento, que cuidavam de não permitir que outras organizações criminosas tentassem tomar o terreno. Quem são esses alvos? Esses alvos são pessoas já envolvidas com o tráfico de drogas, já conhecidas aqui da Polícia Judiciária do Estado, que atuam há muito tempo já no tráfico, que iniciaram essa atuação de uma forma que a gente considera, que a polícia considera amadora, mas que foram aperfeiçoando, foram se alinhando com outras organizações, com outros grupos, inclusive de fora do Estado, para obter know-how e foram ocupando espaços
que permitiam com que essa droga fosse amplamente negociada e distribuída aqui no nosso estado. A PF divulgou aqui na coletiva que a estimativa é que esse grupo tenha movimentado em 3 anos 40 milhões de reais. Como é que a investigação apurou isso? A investigação ela é ampla, então não só a atividade específica do grupo, né? Não só se buscou provar os elementos de prova em relação à atividade, mas também de buscar a questão patrimonial. Então, no curso dessa investigação, foram identificadas algumas empresas, alguns profissionais da área de contabilidade que criavam empresas para que fosse realizada a lavagem do dinheiro do tráfico. Tá certo, delegado, muito obrigado pela participação. Qualquer novidade, atualização, pode informar a gente por gentileza. Lembrando que além dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos também 49 mandados de busca e apreensão. 7 pessoas, alvos, ainda estão foragidos. Vou voltar com você no estúdio, Márcio. Em meio à dor de perder a filha, uma mãe procurou ajuda na Câmara de Vereadores do Recife. Ela espera por justiça após a morte violenta de Ellen, de apenas 4 anos, que foi vítima de bala perdida no último sábado. A mãe de Ellen foi recebida por 7 vereadores da Câmara do Recife. Elaine da Silva Santos estava sendo amparada pelo irmão, Tiago da Silva Santos. Outros parentes da menina e alguns moradores do bairro de Água Fria também participaram do encontro para cobrar providências em relação ao crime. O vereador Júnior de Cleto, do PSB, é do Córrego do Deodato, comunidade da Zona Norte do Recife, onde aconteceu o tiroteio no último sábado. A gente não tem sensação, a gente está vendo quem vive nas comunidades, nas periferias, como eu vivo, como eu sou criado nas comunidades e vivencio isso de perto. Então está sem controle. A gente sabe que a pequena Ellen não vai ter mais como voltar, mas o que pode fazer é a justiça para que isso não venha mais acontecer. De acordo com testemunhas, os tiros que atingiram Ellen Santos de Souza teriam sido disparados por grupos rivais que disputam o tráfico de drogas em Água Fria. A Globo teve acesso às imagens que mostram o confronto na rua Córrego do Deodato. Os suspeitos passam com as armas atirando e os moradores correm assustados. Não dá para ver o momento em que a criança é baleada, mas os vizinhos aparecem nas imagens. Eles estão desesperados. Logo depois, uma mulher surge com a menina nos braços. Elas sobem numa moto e seguem para o Hospital da Restauração. Ellen ficou com uma bala alojada na cabeça. A criança morreu no dia seguinte, quando completaria 4 anos. A mãe falou que a festa de aniversário era o sonho da filha. Eu queria tanto essa festinha. Eu fiz de tudo para ter a festa da minha filha. Os vereadores se emocionaram com o relato da mãe. Flávia Dinadege, do Partido Verde, disse que em fevereiro foi aprovada a criação da Frente Parlamentar em defesa da primeira infância, justamente para evitar ações violentas que tenham consequências para as crianças. Hoje recebemos com surpresa, como uma triste surpresa, a primeira demanda da nossa Frente Parlamentar, que vai ser tratar e acompanhar o caso de Ellen. Os vereadores e a família cobram providências ao governo do estado para que outras crianças como Ellen não sejam vítimas da violência. Que o governo ele se pronuncie e dê resposta à sociedade, né? Para que isso não aconteça mais, que mãe não venha perder seus filhos em suas portas de casa pela insegurança do estado. Perdi minha filha inocente. E agora só quero justiça. Os nossos sentimentos à família. A Secretaria de Defesa Social disse que a 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios investiga o caso e que as forças de segurança seguem com o policiamento da área que abrange o bairro de Água Fria. A SDS informou que informações para ajudar a identificar os envolvidos no tiroteio podem ser passadas para a ouvidoria. Os números são 181 ou então 0800 081 5001. 181 ou então 0800 081 5001. 2 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram atropelados durante um protesto hoje pela manhã no Recife. O atropelamento aconteceu na Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, perto do compás Ariano Suassuna. De acordo com os organizadores do ato, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Uma das vítimas, identificada como Gideone Sinfrônio de Menezes Filho, de 67 anos, foi levada à UPA dos Torrões e transferida para o Hospital da Restauração. O estado é grave.
O outro militante teve escoriações e não precisou ser socorrido. A Polícia Militar disse que o ato foi pacífico e que fez diligências para tentar identificar o suspeito. A Polícia Civil investiga o caso. A manifestação foi em defesa da reforma agrária aqui no estado. No fim da tarde, a governadora Raquel Lira recebeu integrantes do protesto. Vamos agora trazer informações para você do trânsito e começando com imagens para você da Ponte Buarque de Macedo, bem pertinho do Palácio do Campo das Princesas. No fim da tarde, a volta para casa estava bem complicada, porque essa manifestação, os manifestantes seguiram para o Palácio do Campo das Princesas. Aí a Rua da Aurora, a Rua do Sol e ruas próximas ali ficaram bem complicadas. A gente tem imagens para mostrar para você que precisa passar agora bem perto ali do Teatro de Santa Isabel. Fizeram uma inversão no trânsito para facilitar justamente essa saída do bairro de Santo Antônio em direção ao bairro de Santo Amaro, bem perto ali da Ponte Princesa Isabel. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou por unanimidade uma proposta que autoriza estudantes a fazer um intercâmbio pelo programa Ganhe o Mundo. De acordo com as regras do programa, apenas adolescentes entre 14 e 17 anos podem embarcar para outros países. No entanto, devido às viagens atrasadas por problemas administrativos do governo do estado, alguns deles estão prestes a atingir a maioridade. A medida, aprovada pelos 32 parlamentares presentes, abre uma exceção na lei para garantir que cerca de 240 estudantes aprovados pelo programa consigam viajar no próximo ano. Agora o texto, de autoria dos deputados Rodrigo Farias, do PSB, e de Renato Antunes, do PL, segue para a sanção da governadora Raquel Lira. Reitores das universidades federais em Pernambuco se reuniram hoje para divulgar a falta de orçamento para manter as contas das instituições. Participaram os reitores da UFPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal do Vale do São Francisco e da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Eles alertaram que as contas ultrapassam o orçamento disponível para 2025. Para as 4 instituições, o déficit é de 32 milhões de reais. Somente na UFPE, faltam 8 milhões de reais para 2025. A gente não tem recurso para pagar todos os contratos, todos os compromissos do mês de abril e maio, porque a previsão dos contratos, eles funcionam em torno de 9 milhões e um pouquinho. De todos os contratos. A universidade tem mais de 60 contratos, tá certo? Então, é em torno disso aí. E nós não temos esse recurso disponível. No contrato mais assistência estudantil, a gente fica aí na casa de 13 milhões por mês. E o nosso orçamento disponível hoje é em torno de 10 milhões. De acordo com a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o orçamento atual, só será possível pagar 8 meses de despesas, fora a dívida de 7,7 milhões de reais que ficou do ano passado. Porque nós temos um orçamento que já veio a menor do que o ano passado, e nós estamos trabalhando esse orçamento, a partir de agora, que foi sancionada a lei, a LOA, em cima de 18 avos. Não tem condições. Eu tenho uma despesa mensal hoje que beira os 9 milhões de reais. E que se eu usar 18 avos do orçamento que foi aprovado, eu só vou ter 4 milhões e pouco. Então, nós temos hoje todas as contas atrasadas da universidade. O Ministério da Educação informou que a necessidade de manutenção da infraestrutura das universidades federais não é um desafio atual e que as estruturas físicas se deterioraram nos últimos anos. O MEC disse ainda que vem fazendo um esforço para recuperar o orçamento das universidades federais. A proteção de crianças e adolescentes contra crimes praticados na internet motivou um encontro de formação para gestores e conselheiros tutelares. Carmen é gestora da Rede Municipal de Ensino no Recife. Trabalha numa unidade de tecnologia e cidadania, o TEC, no bairro da Várzea. Contou que o uso da internet e os perigos do mundo virtual fazem parte da realidade dos alunos. A gente vê muitas questões vulneráveis. Eles são vítimas de muitas coisas. Então, na escola a gente encontra também crianças que não sabem nem como se comportar dentro desse campo virtual, A segunda edição do seminário Proteção em Rede aconteceu no Compaz escritor Ariano Suassuna.
no bairro do Cordeiro. O encontro reuniu pessoas que trabalham diretamente com crianças e adolescentes de várias cidades de Pernambuco. Veio gente da capital e de municípios como Jaboatão, Cupira e Lagoa de Itaenga. Estavam conselheiros tutelares, professores, assistentes sociais e outros profissionais para fortalecer a rede de combate à violência na internet. O evento contou com palestras e oficinas, com envolvimento de todos em busca da segurança cibernética. O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, estava representado no evento. A instituição fiscaliza e garante a execução de políticas públicas de proteção para essa população. Essa tratativa para servir de alerta para os pais, cuidadores, professores, e a ideia é construir uma rede de proteção em relação à violência cibernética. O seminário foi uma iniciativa da SaferNet, organização não governamental que atua nos direitos humanos no mundo digital. A gente consegue conscientizar para boas escolhas online, para que o indivíduo possa saber melhor sobre o uso excessivo e a qualidade desse uso da internet, para que ele possa saber que a internet também pode ser um espaço de violências online e como ele pode pensar a sua prevenção também. Então é muito importante que a gente pense a internet de uma forma complexa e que a gente vive uma realidade hiperconectada. O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife apoiou a iniciativa e falou o quanto ações como esta ajudam nessa corrente positiva. O Conselho Tutelar, ele está no dia a dia, junto com aquela mãe, junto com aquele pai, junto com aquela criança e adolescente que por algum motivo está sendo desprotegido ou tendo seu direito tolhido. E o que a gente quer é trazer também essa proteção para o universo da internet. Mostrar que a internet não é terra de ninguém e que estamos atentos. Nós temos vários programas de encontro Secretaria de Direitos Humanos e Juventudes nessa proteção. Depois do intervalo, um programa que busca fortalecer a política dos resíduos sólidos e estimular a reciclagem. E o clima de Páscoa e de solidariedade anima pacientes e acompanhantes no IMIP. O BN2 volta em instantes. Pernambuco lança hoje uma nova política de resíduos sólidos com investimento na reciclagem. O repórter Mário Carvalho acompanhou o lançamento e traz para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A assinatura do lançamento do projeto aconteceu ainda há pouco aqui no Palácio do Campo das Princesas. O termo é entre a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Recicleiros para colocar em prática o projeto Recicla Mais Pernambuco. A proposta é aumentar os índices de reciclagem aqui no estado e promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais reciclados. Estão previstas qualificações gratuitas para os gestores municipais e oficinas presenciais nas 4 regiões daqui do estado. Além disso, 4 cidades vão ser selecionadas para receber investimentos que incluem reformas, máquinas, equipamentos, campanhas de conscientização e até assessoria técnica de longo prazo. Hoje, só 15 dos 184 municípios de Pernambuco têm coleta seletiva, segundo o Sistema Nacional de Informações em Saneamento. O Recicla Mais Pernambuco tem o objetivo de ampliar esse número. Vamos ouvir o que foi dito pela secretária de Meio Ambiente e o Instituto Recicleiros. Depois de todos esses municípios terem acesso a uma capacitação muito prática, qual é a lei que precisa passar para implantar esse programa, como fazer uma roteirização, como fazer um programa realmente prático com foco no território do município, a gente vai selecionar os 4 municípios que estejam mais engajados, com mais capacidade para efetivamente implantar por 4 anos, uma política de longo prazo. E aí criando realmente modelos de economia circular, de logística reversa, de coleta seletiva a partir do estado de Pernambuco. A Reciclagem é uma organização social. A gente vive por um propósito de gerar inclusão e renda para os catadores de material reciclável por meio da coleta seletiva. E pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ver essa metodologia de trabalho virando de fato uma política pública que pode atender um estado inteiro e se transformar no final do dia numa prática corrente.
A assinatura do lançamento do projeto foi feita pela governadora Raquel Lira e também por representantes do Instituto. O projeto também vai apoiar diretamente 4 cooperativas de catadores, beneficiando até 200 trabalhadores e suas famílias. Ao todo, o investimento chega a mais de 30 milhões de reais, sendo 21 milhões do governo do estado e 9 milhões do Instituto Recicleiros, que eles vão captar de outras fontes, como logística reversa e a lei do incentivo à reciclagem. Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. Agora a gente vai mostrar um dia de solidariedade e diversão para acompanhantes e pacientes em tratamento no IMIP. A Páscoa Solidária distribuiu chocolate, cestas básicas, lápis de cor e palavras de acolhimento e esperança. Música que emociona e palavras que confortam. Josevânia veio da Bahia e no dia 10 de abril chegou ao hospital com a filha Valesca Lohane, de 16 anos. Ela está internada no setor de oncologia do IMIP. Mesmo longe de casa, ela enfrenta tudo com coragem. E momentos como o de hoje renovam a esperança da família. A gente já está fragilizada, já vem fragilizada há algum tempo, né? Já desde quando eu comecei a investigar o problema de saúde da minha filha, esse momento de acolhimento, das palavras, queira ou não queira, é um conforto, né? Caliane é mãe de Jonathan. Eles são de Arco Verde, no sertão. O menino está há 3 meses no hospital fazendo o tratamento. Hoje, Jonathan ganhou chocolate, uma cesta básica, um caderno e lápis de colorir. O coração fica quentinho, né? Cheio de gratidão, porque a gente já está aqui passando por um momento difícil. É uma bênção, porque tanto eles ficam felizes, como deixa a gente também muito mais feliz do que eles, né? A gente só tem a agradecer. A ação foi realizada pelo projeto Soldado Invisível. Os voluntários distribuíram cestas básicas, ovos de Páscoa, caixa de chocolate e outras guloseimas. A gente veio para tentar fazer desse momento o menos difícil possível, para que eles se sintam amados por Deus e verdadeiramente tenham esperança de que há sempre um amanhã e que eles vão vencer essa luta. Cada um dando um pouquinho, doando um pouquinho da sua atenção, doando um pouquinho daquele dinheirinho que tem, ele consegue ajudar de uma forma que todos nós ficamos muito satisfeitos e aqueles que vão receber também. Entre os voluntários do grupo está o Edja Lemos, que está fazendo o tratamento contra o câncer. Já faço tratamento há 4 anos, então eu me senti no lugar deles e realmente disse, vou ajudar, vou abraçar a causa. A gente entra, eles abraçam, fica sorrindo com a gente. É só um pouquinho de alegria que a gente faz para eles. A ação de solidariedade da Páscoa aqui no Hospital do IMIP vai acontecer até essa quarta-feira. Cerca de 500 crianças serão beneficiadas com a ação. Um momento de distração, um momento de convivência, lembrando exatamente o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Essa festa cristã tão linda que fala de esperança, fala de fé, fala de vitória. É tudo que o nosso paciente e seu acompanhante precisa. No ambulatório, o dia teve brincadeira, música e diversão. Estou emocionado. Estou com meu ovo de Páscoa. Cláudia mora no bairro da Ibiribeira. Ver o sorriso no filho trouxe paz e alegria. É muita felicidade, principalmente para as crianças, né? Meu filho ama muito esse momento. E quem puder ajudar sempre como um apoio, será sempre bem-vindo. Em Olinda tem encenação da Paixão de Cristo na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé. Quem mostra ao vivo é o repórter Bruno Fontes. Boa noite, Bruno. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa encenação começou agora há pouco, nessa igreja que é belíssima, uma encenação que as pessoas não pagam. E aqui eles fazem, então, essa analogia entre Antônio Conselheiro, olha só, desse massacre que aconteceu em 1897 e também com a Paixão de Cristo, uma analogia entre Jesus Cristo e Antônio Conselheiro para os dias atuais. O diretor do espetáculo, José Francisco Filho, está aqui comigo. Muito boa noite para o senhor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Por que o senhor junta então esses dois elementos, né? O sertanejo com também o cristianismo? Boa noite. Oi, Bruno, boa noite. Olha, depois da gente muito pesquisar, e eu fiz a dramaturgia do texto, a gente percebeu que o Antônio Conselheiro, apesar de ser no final, né, de 1897, né, 1897, ele tinha muito a ver com Jesus. Ele era um beato, mas que ele participava das mesmas ideias de Jesus. A discriminação, a miséria, a fome,
as pessoas com preconceito. Então o Antônio Conselheiro pregava exatamente isso. Ele transportava as pessoas, formou um pequeno bando, assim chamado, de 20 mil pessoas que foram trucidados pela polícia, né, em Canudos, e essa história já é bastante conhecida. Então Antônio Conselheiro representa a voz do povo, da plateia que está aqui sentada. Ele representa o outro lado do Jesus, que no nosso espetáculo é humano, está na terra, ele detesta a ambiguidade, a perseguição, a pobreza, a miséria, e tudo isso faz de Jesus uma analogia com o Antônio Conselheiro. E aí vocês estão rodando aqui as cidades, né? Isso, hoje estão em Olinda. Já tem a programação para amanhã, onde vai ser então encenada esse espetáculo? Olha, amanhã precisamente não, mas o espetáculo foi montado para ser realizado dentro de igrejas, o que já é uma coisa inédita, e acho que é a primeira paixão também que o Antônio Conselheiro se faz presente. A parte bíblica permanece, Pilatos, Herodes, Jesus, mas o Antônio Conselheiro é uma novidade. Então nós vamos escolher as cidades. Muito obrigado e parabéns por essa encenação tão bonita aqui. Eu volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Bruno. Amanhã, a Arquidiocese de Olinda e Recife vai fazer a Via Sacra da Fraternidade. Os fiéis vão se revezar para carregar uma cruz de 100 quilos pelas ruas do centro da capital, lembrando os últimos passos de Jesus Cristo em Jerusalém até o Calvário. A concentração começa às 6 horas da manhã no Pátio de São Pedro. A caminhada sai às 9 horas e termina na Basílica da Penha com uma missa. E uma última informação, de acordo com a apuração do GE, o Náutico acertou o retorno do técnico Hélio dos Anjos. Será a 5ª passagem dele pelo clube. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.